e paciência, porque é uma leitura um pouco extensa. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, versículo 1: E veio a mim a palavra do Senhor no nono ano, do 10º mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, desde o mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia. E fala por parábola a casa rebelde, e diz: Assim diz o Senhor Deus: Põe a panela ao fogo, põe nela e deita-lhe também água dentro, ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche de ossos escolhidos, e escolhe o melhor do rebanho, e queima também os ossos debaixo dela, fazer ferver bem, e coçar dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela que espuma por dentro, e cuja espuma não saiu dela. Tira dela pedaço por pedaço, não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela. Sobre uma penha descavada o pôs, não o derramou sobre a terra para cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa penha descavada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira, amontoada muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne, e tempera o caldo, e ardam os ossos, e assim a porás vazias sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime o seu corpo, e afunda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua espuma. Ela com mentiras se cansou, e não saiu dela a sua muita espuma. Ao fogo irá a sua espuma, na imundície esta a infâmia. Porquanto te purifiquei e não permaneceste puro, nunca mais serás purificado da tua imundície, enquanto eu fizer descansar sobre ti a minha indignação. E aqui versículo 14 observa: eu, o Senhor, o disse, viva isso, e o farei, não me tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos, e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor. Sente aí glorificando, exaltando, bendizendo o nome daquele que é e sempre será. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos no meio de uma parábola. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde o profeta Ezequiel, aleluia, recebeu da parte de Deus essa parábola de uma panela enferrujada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus entregou ao profeta Ezequiel por volta de quase 600 anos antes de Cristo, quando Jerusalém estava cercada, aleluia, pelo exército de Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. O povo havia se afastado de Deus, acumulando pecados, glória, idolatria, rebeldia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir: Deus entregou esta palavra a Ezequiel quando o povo de Deus estava cercado por Babilônia, e o povo tinha se afastado de Deus, e estavam, aleluia, acumulados em pecados, idolatrias, aleluia, e rebeldia contra Deus. Mesmo após inúmeras
evidência do Senhor, aleluia, através de profetas levantados por Deus, não houve arrependimento verdadeiro. Deus, ele levantou naquela época profeta de Deus para, aleluia, falar, para ser boca de Deus, mas mesmo assim o povo não se arrependeu, aleluia, não houve um arrependimento verdadeiro. Por isso Deus usa aqui uma figura de uma panela enferrujada, aleluia, panela essa, glória, que representava aqui Jerusalém, a ferrugem que simbolizava, meus amados irmãos, oh glória, o acúmulo, aleluia, de pecado diante dos anos. Louvado seja o nome do Senhor. O que deveria ser um povo santo tornou-se um povo contaminado pela desobediência, contaminado pelo pecado e contaminado pela rebeldia. Louvado seja o nome do Senhor. E nos dias de hoje, meus amados irmãos, não é diferente, ó glória. Essa mensagem continua atual, essa mensagem continua para os dias de hoje, para a igreja atual. A ferrugem não aparece, meu amado irmão, de repente. Eu vou repetir: a ferrugem, ela não aparece de repente. Louvado seja o nome do Senhor. Ela surge aos poucos. Aleluia. Ela surge aos poucos. E da mesma forma, uma vida sem vigilância, uma vida, aleluia, sem vigilância, ela vai sendo corroída lentamente pelo pecado. Eu vou repetir: uma vida sem vigilância, ela, aleluia, aos poucos, ela é corroída pelo pecado. Hoje é culto de libertação, e aprove ao Senhor, aleluia, eu e você está aqui nesta noite, aleluia, porque Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Uma panela, aleluia, ela não enferruja, irmão, enquanto está em uso. Uma panela, ela não enferruja enquanto está em uso. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Ela enferruja quando ela é abandonada. O crente também corre o perigo, irmão, de quando abandona a presença de Deus. Eu e você também corremos o perigo quando nós saímos do centro da vontade do Senhor, quando deixamos, aleluia, de ser dependente do Espírito de Deus, quando deixamos de ser dependente da palavra de Deus, quando deixamos de ser dependente do Senhor, corremos um grande risco e ficamos vulneráveis, aleluia, ao inimigo das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a ferrugem, ela começa pequena, ela não começa grande. A ferrugem não aparece de um dia para o outro. Ela foi, aleluia, se acumulando do decorrer dos dias, do decorrer dos anos. Louvado seja o nome do Senhor. Começa pequena e começa, aleluia, a crescer e se acumular. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é a nossa vida, aleluia, espiritual, a nossa vida na presença de Deus. Uma hora é uma oração deixada para depois, outra hora, aleluia, é um culto perdido sem necessidade, outra hora é uma leitura bíblica que é abandonada, colocada de lado, outra hora é pequenos pecados, aleluia, que nós toleramos
irmãos, eu não estou entendendo o pregador. É Deus dizendo assim: o pecado tem se acumulado, não é do dia para a noite. Aleluia. É quando nós deixamos de orar, mesmo que, aleluia, aleluia, louvado seja o nome, é quando nós deixamos de orar, aleluia, quando nós colocamos a oração em segundo plano. É Deus dizendo assim: é quando deixamos de vir para o culto, quando nós colocamos o culto em segundo lugar. Podemos estar na casa do Senhor, mas preferimos a glória, aleluia, as demais coisas da nossa vida. Podemos estar em casa, podemos estar no culto, mas preferimos estar se balançando numa rede, de frente para a televisão, assistindo, aleluia, novela. Preferimos estar, aleluia, acessando as redes sociais, em vez de estar cultuando a Deus. Preferimos estar, aleluia, em shoppings, festas, do que estar, aleluia, nada contra quem vai, mas aleluia, temos outros dias para ir. Se o dia estipulado para adorar a Deus é esse, por que não viemos adorar? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí você falta um, falta dois, falta três, de repente passa uma semana, de repente passa 15 dias, de repente está um mês sem pisar na igreja, de repente está 6 meses sem pisar na igreja, e de repente está desviado. Outra hora é a leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Que não priorizamos mais, que não, aleluia, lemos mais. Louvado e agradecido sejamos, Senhor. Meus amados irmãos, o que parece pequeno hoje pode se tornar uma grande destruição na tua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Quando deixamos de orar, ficamos vulneráveis. Quando deixamos, aleluia, de vir à casa do Senhor, perdemos a comunhão, aleluia, com a igreja, perdemos a comunhão com o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você somos membros de um corpo, somos membros do corpo de Cristo. Aleluia. Quando nós deixamos, aleluia, de vir à casa do Senhor, começamos a perder a comunhão com o corpo de Cristo. Mas pregador, eu adoro a Deus em casa. Pregador, eu adoro a Deus, aleluia, no meu lar. Eu assisto as lives, eu assisto os pregadores, aleluia, nas redes sociais. Aleluia, meu amado irmão, nada contra, mas as lives ficou, irmão, para quem é impossibilitado, para quem está enfermo, chegar à casa do Senhor. Tu tem duas férias de saúde, tu tem que estar congregando, tu tem que estar na casa do Senhor, tu tem que ter comunhão com, aleluia, com o corpo de Cristo. Glória, louvado seja o nome do Senhor. O pecado, irmão, que você alimenta hoje pode ser uma corrente que prenderá você amanhã. O pecado, eu vou repetir, o pecado que você alimenta hoje, aleluia, que você acha é pequeno, ou que você acha, aleluia, insignificante, se torna uma corrente amanhã que vai atrapalhar a tua vida espiritual e vai, aleluia, te tirar, aleluia, vai impedir de você entrar, aleluia, na vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos hoje em dia, aleluia, geração de desigrejados que não tem como
nome do Senhor. Hoje é culto de libertação. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiantar. Deus vê a ferrugem, irmão, que ninguém vê. Muitas vezes a panela parece boa, perfeita, aparentemente estamos de terno, temos aparência de crente, aparência de pregador, aparência de adorador, mas está enferrujado, e Deus tem visto a ferrugem que ninguém vê. Há pessoas, irmão, que aparentemente está bem espiritualmente, mas carrega feridas, pecados ocultos, que distancia de Deus. Só Deus conhece, irmão, o íntimo do homem. Só Deus conhece, aleluia, o que eu sou quando o pastor não está vendo. Só Deus conhece o que eu sou quando ninguém está vendo. Quando eu não estou no meio dos irmãos, quando eu estou, aleluia, no meu trabalho, quando eu estou na minha vizinhança. Aí eu te pergunto, glória, o que é você, aleluia, fora das quatro paredes da igreja? O que é você, aleluia, na tua vizinhança? O que é você, aleluia, no seu trabalho? Oh, aleluia, Deus está vendo quando ninguém vê. Aleluia, Deus está vendo os acessos na rede social. Deus está vendo o contato, aleluia, no WhatsApp. Deus está vendo a ferrugem que ninguém vê. Deus está vendo. E eu vim como boca de Deus para te dizer, aleluia, que está sendo reprovado. Aleluia. Eu não estou de coma da Bahia. Aleluia, sou de coma média. Deus tem contemplado aquilo que ninguém vê. Aleluia, Senhor. Aleluia, que toda média sabe. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ei, meu amado irmão, eu não. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Me impressiono com a aparência. Eu não me impressiono com voz bonita. Eu não me impressiono, aleluia, com eloquência. Aleluia. Tem muita gente que conhece, aleluia, de Gênesis a Apocalipse. Faz uma exegese do texto e não é extraordinário. Aleluia, pega, aleluia, uma coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não, aleluia, tem muita gente que adora, aleluia, a voz linda. Louvado seja o nome do Senhor, mas está em ferrugem. E precisa ser tratado, precisa passar pela olaria de Deus. Precisa, Deus está chamando, glória, ao arrependimento. Olha, eu vim como profeta de Deus, mas não profetiza a chave de carro, de moto, não profetizar, aleluia, dinheiro na tua conta, mas eu vim como profeta de Deus para dizer: arrependemos, porque chegado o dia, é chegado
Samuel capítulo 16, versículo 7. O homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Glória a Deus. Deus está contemplando. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Oh, sim, graça de Deus, irmão. Graça. Olha sobre como é. Olha caia sobre quem como é. Arrependemos enquanto há Deus não se impressiona com a aparência. Deus não se impressiona com a aparência, porque Ele conhece, irmão, o íntimo, o interior da minha vida e da tua vida. Podemos esconder a nossa condição, aleluia, dos homens, mas não podemos esconder em Deus. Podemos esconder, irmãos, dos nossos pastores, dos irmãos, mas os olhos do Senhor estão contemplando, irmão. Se Ele, aleluia, não revelar hoje, nos dias de hoje, naquele grande dia, Ele vai revelar, aleluia, naquele grande dia, os que foram fiéis, vai para a direita, os que foram infiéis, passa para a esquerda, e tu vai dizer: Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu louvei no teu nome, Senhor, no teu nome fiz maravilhas e prodígio, Senhor, eu estava na tua casa adorando. Aí Deus vai dizer: foi mesmo, foi no meu nome, porque se fosse no teu nome, aleluia, não tinha acontecido nada. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Senhor, dá uma oportunidade, era lá. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está contemplando. Deus quer, aleluia, remover a ferrugem. Deus não se alegra, irmão, aleluia, comigo, com você, aleluia, numa vida de pecado, de uma vida distante. Não, Deus, Ele quer remover esta ferrugem. Deus, Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo de Deus, aleluia, não é destruir o povo sem motivo. O objetivo de Deus não é destruir eu e você, aleluia, mas é mostrar a necessidade do arrependimento. Ainda hoje, Deus tem chamado pessoas, Deus tem enviado profetas, aleluia, para ter pessoas, para que haja uma restauração, para que haja um arrependimento. Deus, Ele tem chamado, irmão. Deus, Ele tem chamado muitos ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje é noite de restauração. Hoje é noite, aleluia, de arrependimento. Hoje é noite de voltar a praticar as primeiras obras. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu faço, irmão? Aleluia. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça a Deus para trabalhar. Aleluia. Aprenda, aleluia, com nossos irmãos, aleluia, da Bíblia Sagrada. O salmista nos ensina no Salmo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Louvado seja o nome do Senhor. Peça a Deus, cria, Senhor, um coração puro.
transforma. Eu vou repetir. Independente da luta, independente do pecado, independente do que aquilo que te está distanciando de Deus, Deus está pronto para mudar a tua vida. Se verdadeiramente o arrependimento chegar até você, Deus está pronto para te limpar, para te libertar e te restaurar. Deus não revela, irmão, a ferrugem para humilhar ninguém. Eu vou repetir. Deus, Ele não usa, aleluia, a ferrugem aqui para humilhar o seu povo. Deus, Ele não está usando a minha boca aqui, aleluia, para humilhar ninguém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está revelando aqui esta palavra para que haja restauração. Eu vou repetir. Deus, aleluia, não revela a ferrugem, aleluia, para humilhar o seu povo, mas está revelando aqui para que haja uma restauração. Porque, pregador, porque o Senhor, Ele não quer te perder. O Senhor, Ele não quer te perder. Está na hora, irmão. Chegou o tempo, glória, de estar no centro da vontade do Senhor. Acabar com o teu achismo, acabar com a tua prepotência, acabar, aleluia, com tudo isso que te afasta do centro da vontade de Deus e colocar o plumo de Deus na tua vida e voltar para o primeiro amor, voltar a praticar as primeiras obras. Vamos correr aqui porque o relógio hoje não está convertido, não. Louvado seja o nome do Senhor. Quem se arrepende volta a ser útil a Deus. Uma panela, irmão, restaurada, uma panela que passa ali pela restauração, ela volta a ser útil. Uma panela que é limpa, que é tirada do ferrugem, ela volta a ser útil. Deus, Ele pega vidas marcadas pelo pecado, vidas que foram, aleluia, machucadas pelo pecado, vidas que foram, louvado seja o nome do Senhor, esmiuçadas por causa do pecado, que Satanás pintou e bordou. Aleluia. Jesus pega esse e as transforma em um instrumento de honra. O pecado nos distancia de Deus, o pecado nos impede de ser instrumento de Deus, mas quando nós se arrependemos, cantor Alexandre, Deus nos faz um instrumento nas suas mãos. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, aleluia! Deus pega vidas que foram marcadas pelo pecado e usa como instrumento de honra, usa como instrumentos na sua mão. Oh, glória! A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 21: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para minha honra. Porque eu repeti, glória a Deus, ali atrás eu vou repetir. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 21: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra para Deus. É Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que o pecado, irmão, enferrujou, o que o pecado, aleluia, atrapalhou, a graça de Deus restaura hoje. Eu vou repetir: o que o pecado, aleluia, atrapalhou, o que o pecado, aleluia, distanciou de Deus, a graça
permitir o Espírito Santo restaurar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez seja a falta de oração, talvez seja alguma mágoa, talvez seja o pecado escondido, talvez seja o orgulho, ou talvez seja um afastamento de Deus. A graça te chama hoje no altar para ser restaurado. A graça te chama hoje para diante do altar para ser restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor nos chama a examinar o coração e permitir, aleluia, que Ele faça uma limpeza completa. Louvado seja o nome do Senhor. É hoje, a graça te chama, aleluia, o Senhor te chama para uma restauração. Pregador, faz tempo que eu não oro mais. Pregador, faz tempo que eu não jejum. Faz tempo que eu não leio a tua palavra. Senhor, eu estou pregando, mas estou pregando no automático. Senhor, eu estou louvando, mas eu estou louvando no automático. Eu estou louvando na técnica. Venha para o altar, porque a graça quer te restaurar. Aleluia. Senhor, eu não sinto mais a tua presença. Eu lembro quando era nos dias anteriores, quando eu confessei o teu nome, bastava, aleluia, eu me lembrar do culto, aleluia, fervoroso, para a tua presença invadir o meu ser. A graça te chamou para restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Assim, irmãos, como a ferrugem destrói lentamente o metal. E se você for ver a ferrugem, irmão, ela vai destruindo lentamente o metal. Algo que não é nem perceptível aos nossos olhos. O pecado, irmão, destrói lentamente a nossa alma. Vai destruindo aos poucos. Aos poucos. Vai destruindo. Mas aprove o Senhor nesta noite, irmão. Aleluia, me trazer, te trazer aqui para restaurar as nossas vidas. Ah, pregador, não tem pecado não. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós pecamos. Todos nós precisamos se arrepender, pedir perdão a Deus e ser restaurado pelo Senhor. A diferença da igreja para o mundo afora é que nós pecamos, nos arrependemos e nós temos um advogado justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça do pecado. Agora eu vou dizer, eu vou continuar pecando. Aleluia, pega hoje e está arrependido. Pega hoje, pede perdão hoje. Pega hoje, aí vai deixar de ser pecado e vai se tornar, aleluia, iniquidade. Amém? Hoje é noite de arrependimento. Aleluia. Mas assim, irmãos, como, aleluia, a panela é restaurada, louvado seja o nome do Senhor, assim como a panela pode, aleluia, passar por uma restauração e ser usada de novo, aleluia, há um Deus do céu sobre esta terra que me chamou e te chamou, glória, que pode restaurar todo aquele que se rende a Ele. E aqui eu finalizo, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é
você nós damos. Aleluia. Nós estamos pisando em locais a qual agrada a Deus, em locais a qual não agrada a Deus. Amém? Que Deus de Cristo te abençoe. Guarde esta palavra ao teu coração e as palmas louve, engrandeça o nome do Senhor. Até o abençoamento.